Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, mais uma vez, vamos estudar os salmos da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar do Salmo 90. E eu desejo iniciar com uma pergunta. É possível avaliar a vida de forma realista, sem cair no desespero? O Salmo 90 nos ensina a avaliar a vida de forma realista, sem cairmos em desespero. Como viver sem fugir da realidade e não cair no desespero. Vivemos dias onde nós somos ensinados a pensar que nós somos fortes em nós mesmos, né? E nós vamos aprender algo muito diferente nesses salmos. E quando nós olhamos para a realidade dessa vida, o Salmo vai nos ensinar a viver com sabedoria, a lidar com as contradições da existência. E que muitas vezes essas contradições são angustiantes. Quando nós olhamos Deus e o homem, é uma contradição assim muito grande. Os filósofos, eles entram numa crise existencial muito grande em relação a isso. Como pode ter um Deus poderoso, amoroso, quando o homem sofre tanto? Quando olhando para a eternidade e temporariedade, juventude e velhice, força e fraqueza, alegria e tristeza, riqueza e pobreza, saúde e doença, vida e morte, percebe como a vida, quando nós lidamos com as suas contradições, ou quando olhamos para a realidade, ela pode ser desesperadora? E esse salmo trata de tudo isso. E é justamente, sendo Moisés o compositor desse salmo, ele fala com propriedade, porque ele enfrentou na pele essas diferenças, essas desigualdades ao extremo. E ele aprendeu a ser um homem de Deus apesar de tudo. Ele aprendeu a viver com sabedoria e ele nos ensina a viver através de suas palavras. É interessante nós olharmos para esse salmo e avaliarmos a vida que nós estamos vivendo. Estamos vivendo numa época em que está se ensinando que você é forte em si mesmo, como eu disse anteriormente. E é nos dito que você pode tudo em você mesmo. Infelizmente, esse ensino é visto até em muitas igrejas. E esse salmo vem dizer o contrário do que se acredita, do que se prega e vive. Ele diz: o ser humano é frágil. E eu desejo dividir esse salmo em 3 partes para o nosso melhor entendimento. Primeiro, do verso 1 a 2, a habitação do homem de Deus. Verso de 3 a 11, a convicção do homem de Deus. E verso 12 a 17, a oração do homem de Deus. Uma coisa nós podemos perceber aqui nesse salmo, é que toda oração de verdade começa primeiro com admissões e convicções. Eu preciso admitir que sou frágil. E depois, firmado na convicção de quem Deus é, eu preciso orar, reconhecendo que o Deus Todo-Poderoso vem ao resgate do seu povo. É isso que o salmista faz. Do verso de 1 a 11, ele reconhece a majestade de Deus. E diante dessa majestade de Deus, ele vê de fato quem ele é, o salmista, né? Frágil, então ele ora, verso de 12 a 17. Vamos então à primeira parte do salmo, habitação do homem de Deus. Verso 1 assim nos diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, ano após ano. Antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Quando nós olhamos para a vida de Moisés, Moisés nunca teve um lugar para ser chamado de seu. O Egito, Midian, deserto, Canaã, nenhum desses lugares foram moradas do povo de Deus ou do próprio Moisés. Moisés achou refúgio no Senhor. Moisés achou sua morada, sua habitação no Senhor. Tanto Moisés como o povo de Deus acharam sua morada em Deus ao longo das gerações. Você percebe que quando as pessoas estão carentes de Deus, geralmente é quando elas mais se afastam dos irmãos ou da comunhão de Deus? Não é bem assim? Quando nós olhamos aqui para o salmista, tanto Moisés quanto o povo, Moisés reconhecia o valor da comunidade da fé. O Senhor é a nossa morada, não a minha, mas a nossa. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Não há nada nesse mundo que vai fazer a nossa, que vai nos dar a esperança. É somente Deus. E não adianta eu ir buscar a qualquer outro lugar. Por isso que, infelizmente, a gente tem visto isso hoje. As pessoas carentes de Deus, e elas se afastam de Deus e da comunhão com o povo de Deus. Isso nos faz lembrar ou faz nos pensar que a salvação ela é pessoal, mas o cristianismo não é individual. Nós precisamos de estar juntos. Moisés diz, não, o Senhor é o nosso refúgio. Há refúgio na comunhão com o povo de Deus. O povo de Deus precisa reconhecer e se estar juntos, porque é no Senhor que está a solução para as nossas vidas. E quando nós olhamos para o Senhor como o nosso refúgio, Ele não oferece algum refúgio, Ele é o próprio refúgio, é a nossa morada, é a habitação do seu povo. Não é que Deus nos dá habitação, Ele é a própria habitação. E quem é esse Deus em quem habitamos o coração? Diz o verso 2, que Ele é eterno, é o Criador de todas as coisas. Esse é o Deus em quem nós refugiamos. Em Cristo Jesus está a nossa habitação. Ele é a nossa habitação que nós devemos guardar no nosso coração. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, Filipenses 4, 6 e 7. Não no casamento, não no dinheiro, não nos filhos, não na carreira, em nada, mas em Cristo devemos guardar o nosso coração. A segunda parte desse salmo é a convicção do homem de Deus, verso de 3 a 11. Moisés quer nos ensinar aqui o que ele entendeu porque Deus é sua morada. Ele vai nos mostrar quais são as convicções que um homem e uma mulher de Deus precisam ter. A razão que faz alguém olhar para a vida sem se desesperar é que ela sabe da fragilidade humana. O homem de Deus precisa reconhecer que é frágil. Eu não tenho força em mim mesmo. Veja o que Moisés diz, verso 3 a 6. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente. Elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Recebemos 70 anos, alguns chegam a 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Verso 10. Percebeu? Deus é eterno, nós somos passageiros. Deus é para sempre.
Em outras palavras, o que temos aqui é um contraste entre a brevidade da vida e a eternidade de Deus. Se você guardar o coração nas coisas dessa vida, mesmo nas coisas boas dessa vida, você não tem esperança duradoura, pois está colocando esperança em algo que morre. Se a sua esperança está na saúde, ela acaba. Se está nos filhos, eles se casam e vão embora ou morrem. A boa notícia é que, porque esperamos em um Deus que sobrevive a nós e que sempre existiu, mesmo antes de nós, temos uma esperança que sobrevive a nós eternamente. É isso que Moisés está dizendo. Somos passageiros, mas Deus é eterno. E porque Deus é eterno, nossa esperança depositada nele pode durar para sempre e para sempre. Paulo entendeu isso lá em 1 Coríntios 15, 19, quando ele fala da ressurreição. Se nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Essa é a primeira convicção do homem e da mulher de Deus. Diz respeito à sua finitude e à eternidade de Deus, verso 3, 6 a 10. A esperança do homem de Deus está em Cristo para além desta vida. Partir, morrer, e estar com Cristo será incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Não importa quando ou como se morra, se é novo ou velho, se a morte é tranquila ou trágica, sofrida, nada disso importa, pois nossa esperança em Cristo vale muito além dessa vida. Moisés não quer que você coloque a sua esperança nessa vida. A segunda convicção do homem e da mulher de Deus diz respeito à raiz de todos os males, o pecado. Vejamos os próximos trechos do Salmo 90, 7 a 11. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos nossos dias como um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até aos melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Nesse texto aqui, Moisés nos ajuda a traçar uma linha que parte de toda a miséria e da morte e vai até o pecado. É para aprendermos a odiar o pecado. É para reconhecermos que Deus é santo e justo e nós somos pecadores e merecedores do justo julgamento divino. Não é que a aliança de Deus tenha falhado, é que os homens pecadores abandonaram Deus e sua aliança. E Deus apontou a morte como penalidade pelo pecado. O pecado é a raiz de todos os males. Por isso que Moisés aqui une toda miséria e morte ao pecado. Toda miséria e morte à ira de Deus, no justo julgamento por causa do pecado do ser humano. Mas o Salmo não termina com uma nota de penalidade e de morte, graças a Deus. Moisés nos conduz à graça de Deus. E como ele faz isso? Revelando-nos os pontos principais pelos quais ele ora. Percebem que agora que nós vamos ver do versículo 12 a 17, Moisés orando. Primeiro ele reconhece Deus, reconhece quem ele é, frágil e completamente dependente de Deus. Reconhece a majestade de Deus. E agora aqui ele começa a orar. Consciente da sua fragilidade, pecado e miséria, diante da gloriosa majestade do Senhor, Moisés nos dirige a Deus em oração.
Note que há 6 petições específicas que não podem faltar ao homem de Deus, que é justamente quando a gente percebe aí dos versículos 12 ao versículo 17. E quais são essas petições? Verso 12, sabedoria ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Verso 13, socorro, ó Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás? Tem compaixão dos teus servos. Verso 14, satisfação, satisfaze-nos, sacia-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Superação, verso 15, dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos. E a única maneira disso é clamar, Maranata, vem Jesus, vem o teu reino sobre nós. Salvação, que nós, versículo 16, que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. O pecado destruiu nossa vida, salva-nos, Senhor, perdoa-nos. Sustentação, verso 17, seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus, faze prosperar nossos esforços, sim, faze prosperar nossos esforços. Israel estava enfrentando um grande desafio, e o desafio era este: Senhor, não entendo o que estás fazendo. Olha o contexto lá do Salmo 89 da semana passada. Parece que suas promessas falharam. Tudo ao redor parece indicar que o Senhor nos abandonou. Mas Moisés aponta para Deus e nos aponta também para Deus, o lugar de nossa habitação segura. Ensina-nos que Deus é eterno e justo, ao passo que somos pecadores e passageiros. Mas Deus é gracioso e por isso o homem de Deus pode e deve orar. Que lindo, não é, amadas? Como o Salmo 90 é atual. Quantas vezes, ou melhor, quantas não são as vezes em que, em vez de buscarmos abrigo e refúgio em Deus, nós buscamos seguir os caminhos do coração e deste mundo? Quantas não são as vezes que viramos as costas para Deus e para a graça que está disponível ao pecador em Jesus Cristo, a nossa habitação eterna? Quantas vezes não somos orgulhosos e apegamos a este mundo e que nos levam a fazer alianças que no fim das contas nos escravizam ainda mais ao pecado? Quanto não somos alerta da graça de Deus que nos invocam a voltarmos para o Senhor com arrependimento e fé em Jesus Cristo? Pense na pandemia, nas doenças, nas catástrofes naturais, nas guerras e rumores de guerras, na morte. Em tudo isso está, aos que ainda vivem, está a graça de Deus chamando o pecador ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Voltando à pergunta inicial, é possível avaliar a vida de forma realista sem cair no desespero? Só é possível em Deus. Só é possível em Cristo Jesus. Experimente e veja. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa palavra que engrandece a nossa coragem e nos anima a viver nesse mundo com todas essas contradições e discrepâncias. Nos ajude a confiar na Tua palavra e, assim como o salmista, viver a realidade desse mundo apegado no Senhor. Que o Seu povo, que a Tua igreja, viva essa realidade hoje e para todo sempre. É a nossa oração em nome de Jesus.